Bom, eu creio que eu vou começar eu mesmo, tentando ser o advogado do diabo. Não é mesmo? Eu escutei a maioria das apresentações, não todas, infelizmente, mas escutei a maioria delas. E o que me impressiona é o seguinte, é que há boas razões para expandir a produção de etanol, não só de parte dos brasileiros, que têm interesse nisso, ou dos indianos, mas também do próprio interesse das pessoas que vivem na África ou em outros países da América do Sul. Mas a maioria dos argumentos que eu ouvi aqui, que são acho, muito bem formulados, né, vale também para alimentos. Né? Isso fica claro na literatura. Né? Quando você começa a falar da África, né, você verifica que há também preocupações muito grandes porque as pessoas não produzem suficiente alimento. E evidentemente que alimento teria uma prioridade maior. O Carequese fez a observação de que açúcar também é alimento, mas não é a mesma coisa. Né? É um alimento de outro tipo. Viu? Sabe, açúcar só foi introduzido na Europa no século XVII. Viu? As pessoas vivem sem açúcar, mas elas não vivem sem amido e outras coisas mais fundamentais. De modo que eu acho que esse argumento precisa ser refinado. Essa é a primeira observação que me chamou a atenção. E depois eu fiquei muito impressionado com a apresentação hoje de manhã, com a resposta de hoje de manhã, que o Plínio deu, né? E o problema do marco regulatório é absolutamente essencial. E sob esse ponto de vista, o que o governo brasileiro fez? O governo militar, né? Sempre tem o hábito aqui no Brasil, para os nossos visitantes, dá um hábito generalizado de falar mal dos militares, mas neste caso eles fizeram direito. Eles adotaram um marco regulatório que era muito simples. Além disso, é muito simples, não é um marco regulatório complicado. Né? Eles, em primeiro lugar, eles adotaram um mandato de misturar 10%, 5%, 10%, 20%. E o marco regulatório adotado pelo Brasil foi muito simples. Em primeiro lugar, criou um mercado. Isso a União Europeia fez, os Estados Unidos fizeram, todos os países fizeram isso. Eles adotam, e foi aprovado pelos congressos desses países. Né? Nos Estados Unidos foi aprovado pelo Congresso. Você cria um mercado. É obrigado a misturar, é proibido vender gasolina que não tenha 5% ou 10% de etanol. Então, isso cria um mercado cativo. Isso não significa que alguém vá produzir etanol, mesmo que seja obrigatório comprar, a menos que paguem a ele um preço competitivo. Senão ele produz açúcar. E aí o governo fixou um preço. Ele fixou o preço do álcool como sendo o preço correspondente à produção da quantidade de açúcar usando a mesma quantidade de cana. Quer dizer, é uma regulação, um processo regulatório extremamente simples. Né? Eu não consigo entender por que isso não está prosperando em países que já adotaram mandatos. E não é por falta de perguntar, né? Sobretudo para esses pessoas que viajam como o Horta, né? Que numa ocasião fez uma viagem, uma ou mais viagens de inspeção em países da América Latina. Né? E eu mesmo pergunto para pessoas que passam por aqui. Numa ocasião eu perguntei para um vice-ministro da África do Sul por que eles não produzem etanol, porque eles produzem açúcar em quantidades razoáveis. Eles disseram, why should we? Né? O açúcar é tão produtivo e muitos países são beneficiados pelo everything but arms. Então é muito melhor vender açúcar do que ficar se aborrecendo com produção de etanol, que exige mais tecnologia e mais outras coisas. Esse problema nós enfrentamos aqui. Quando nós tentamos forçar os produtores de etanol a produzir eletricidade, a reação foi a mesma. Tanto que a produção de eletricidade ela tem ido muito bem em greenfields, nas novas usinas. Os velhos produtores resistem
a produção de eletricidade, apesar de se poder demonstrar na ponta do lápis que é uma atividade que é economicamente produtiva. Quer dizer, você precisa criar o mercado e depois tornar atraente, suprir este mercado em comparação com outras oportunidades que você tem. Segundo me disseram, Everything But Arms vai acabar logo, né? Eu creio que 2012, né? O que eu acho ótimo. De modo que ficam esses pensamentos iniciais aqui, mas certamente a questão dos alimentos tem sido muito criticada, porque a Revolução Verde não chegou na África. Esse é o problema fundamental. Se a Revolução Verde tivesse chegado na África, não é mesmo? A produtividade não só de cana-de-açúcar, mas de todas as outras coisas seria muito maior. Então tá bom. Isso fica só para eu extravasar um pouco da minha leve irritação em escutar essas apresentações. Agora, então, estão abertos os debates, então. Então, no meio tempo, vamos falar em inglês, então, para benefício dos nossos amigos. Horta. Bom, de pé, Horta, por favor. A gente escuta melhor. Sim. Luiz Augusto Horta from Itajubá University. It's not frequently that I mention my university here in English, so it's not exactly a question, but more a remark. I think that we are very convinced about the necessity of having very efficient bioenergy system to put forward in order to get bioenergy as a sustainable source of energy. And in this aspect, I have 2 points to mention that seems very important to me. First one is the scale of production. It is very difficult to have good numbers, good yields, high productivity, if you are considering lower capacity, below 1 billion tons per year. Unfortunately, because it will be good that if it's possible to have micro distilleries, mini distilleries, but if we are able to produce 85 liters of ethanol per ton of sugar cane using the modern technology, the best technology applied in small units, it's always below 40 liters. So it's half. So the final outcome of this is the final cost is twice. So the scale is unfortunately very tight with efficiency. The second point is related again to efficiency, but it's more related with the Indian technology and Brazilian technology. I don't know if you are aware, but in Colombia built 4 distilleries, and these 4 distilleries are both from Raj, from India. Why? Because it's cheaper than the Brazilian one. But this model doesn't use the recycling of yeast, and the final result is the lower efficiency again. So you have lower capital cost, but high operational cost and lower efficiency again. So it is important scale and good technology. And I am informed that the Colombian experience using these lower cost distilleries was not a good deal at that time. Ok. O sistema de produção voltou. Ok. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos pegar uma rodada de 4 ou 5 perguntas e depois os que desejarem responder, respondem. Ok. Às vezes eu não consigo captar o desejo de falar rapidamente. Vocês insistam, por favor. De pé, por favor.
Maísa Nazário, sou jornalista, editora do portal Web Bioenergias. A questão é sobre sustentabilidade, porque assim, eu tenho acompanhado há algum tempo as conferências, workshops, e o Estado de São Paulo vem fazendo a lição de casa direitinho, com todos os programas da Única e tal. E, inclusive, a gente tem feito o papel, inclusive nós no portal, de explicar para o pessoal do exterior que a cultura da cana não vai acabar com a floresta amazônica. Só que a semana passada, uma comissão do Senado aprovou normas para a expansão da cana para o Cerrado e para a parte da Amazônia. Então, eu quero saber o seguinte, como é que a gente fica no Estado de São Paulo? A gente defende só o Estado de São Paulo, não pode ficar isolado do resto do Brasil, e assim, enquanto a gente defende o modelo do Estado de São Paulo e senadores do norte do Brasil estão fazendo esse tipo de besteira. E, a meu ver, né? E a questão que também usinas do centro-oeste brasileiro continuam, apesar de o Estado de São Paulo estar fazendo um acordo trabalhista e de requalificação, usinas no centro-oeste continuam trabalhando, submetendo os trabalhadores dela, apesar de trabalhadores formais, a sistemas análogos à escravidão. Então, quer dizer, como é que a gente lida com isso no Estado de São Paulo e em relação ao resto do Brasil? E que modelo que a gente vai passar para outros países? Eu estou seguro de que o Nassar e a Márcia depois vão poder abordar essas questões. Professor Moreira. Aqui, José Moreira, do 100 mil, da Universidade de São Paulo. A minha questão é muito simples, endereçada ao Marcos Landel. Eu gostei muito de ver a exposição, os progressos que estão sendo obtidos, mas eu ainda acredito que 1,2% de incremento de produtividade da cana deixa a desejar. O milho tem crescido a 2,1% ao ano, o que significa que daqui a 20 anos o milho vai ser mais produtivo do que a cana. Eu gostaria de saber se não temos esperança de termos uma melhoria mais substancial e qual é a razão para se ver a cana-de-açúcar tão desfavorecida. Esse crescimento de 1,2% é extremamente modesto comparado com várias outras culturas. Qual seria a razão, com todo o esforço brasileiro, de não ter obtido resultados? Moreira, o Plínio mostrou de manhã uma curva que o crescimento do rendimento agrícola é 3,5%. Agrícola. Ok. Lá atrás, aquela... Meu nome é Línia Ferreira, da consultoria Deloitte. Duas perguntas bem direcionadas para o professor Marcos, uma bem leiga, em relação aos tipos de cana. A gente viu bastante pesquisas em relação à produtividade, em função do solo e do estresse hídrico. A minha pergunta é se existe algum tipo de desenvolvimento, e se ou se não, se realmente é uma coisa que não é factível, com relação a uma cana mais voltada para uma produção de biomassa, ou seja, que tem um maior teor de fibra e possa ser usada preferencialmente para a produção de energia, e uma cana com maior teor de sacarose voltada para açúcar e álcool. E a outra questão também em relação ao desenvolvimento de variedades é em relação às zonas climáticas, né? O senhor comentou aí que existem variedades no deserto e nos sopés do Himalaia. Olhando do ponto de vista da geografia brasileira apenas, não considerando aí aspectos ligados à sustentabilidade e à preservação de ecossistemas, quais seriam os limites em termos geográficos do Brasil para a expansão de cana? Essa seria, então, a pergunta mais direcionada para o professor Marcos. Agora, para o pessoal que tem trabalhado mais em relação à expansão na África, se existe do ponto de vista, a gente falou aqui de tecnologia e de regulamentação de mercado, do ponto de vista da gestão do empreendimento, se existe algum tipo de issue, algum tipo de problema enfrentado na África, como não fazer uma gestão mais eficiente de fluxo de caixa, uma gestão mais eficiente de planejamento, uma gestão de planejamento logístico integrado, que o Brasil pudesse contribuir para melhorar a rentabilidade dos empreendimentos na África de modo geral. Tá bom. Aquele seu... Please. Orlando, Instituto de Eletrotécnica e Energia da USP. Sobre a questão de escala, professor Porta,
evidentemente que a questão da escala está relacionada com a questão da eficiência, né? Mas, pelo que nós ouvimos aqui, podemos chegar à conclusão de que talvez a experiência brasileira não serve para a África. Porque um dos maiores países da África, Angola, daria para instalar só uma usina de etanol, né, nos modelos brasileiros, de acordo com a apresentação da Única. Mas eu diria que talvez a questão é mudar a forma de estruturar uma usina de produção de álcool, de etanol. Talvez pensar menos na eficiência, né, e pensar mais na adaptação da usina nos modelos que podem ser adaptados nesse país. Usinas menores, com alguma perda de eficiência, mas ganho em outras coisas. Por exemplo, aproveitamento, no caso de extração de cana, aproveitamento do açúcar residual no bagaço para, por exemplo, complementação na alimentação animal e fazer uma criação de animais junto com a produção de cana. Talvez mudar o modelo pode ser uma alternativa. Porque realmente, conforme nós vimos, a escala brasileira, né, o modelo de produção brasileiro da escala, não permite um avanço muito grande na produção de etanol na África com esse modelo. Ok. Ali, por favor. Sim. Silvio Figueiredo, do IPT. Eu tenho uma pergunta específica para o André. Ele que desceu a fundo na questão da mudança do uso da terra e outras variáveis. Aí. Hoje, ao longo do dia, a gente escutou ganho em função do uso do etanol de cana para emissão de gás de efeito de estufa desde de 10% a 90%. Eu queria, em função da tua experiência, qual é lógico que tem um número do EPA que é bastante significativo, acho que nesse contexto, mas qual o número que você acredita mais? Né? Tá bom. Suede. Eu já falei de manhã, mas já que você me deu a chance, eu vou falar. São 3 perguntas muito específicas. Para o Instituto de Economia Agrícola, falando em variedade, quantas variedades de cana nós temos no Brasil, em São Paulo, e quantas variedades a gente precisaria ter na África, em média, para que a gente tivesse um canavial sustentável do ponto de vista agrícola? Segundo, aí é um comentário. A gente não esquecer que aqui no Brasil nós temos a experiência do Paraná com cooperativas de produtores agrícolas de pequeno porte, né, fornecendo cana para as indústrias e que funciona muito bem. É uma experiência diferente do que a gente tem em São Paulo, com grandes produtores de cana, e que lá são pequenos produtores. E, por último, a questão da colheita, que a Márcia estava discutindo, a questão da colheita de cana crua, né? E claro que é uma coisa que não dá para a gente pensar em levar isso para a África no curto prazo, porque é fora de cogitação em termos de custo, de tecnologia e tudo mais. Mas a gente precisa lembrar que na África toda a cana é produzida e colhida crua, manualmente, o que é um trabalho absolutamente extremamente devastador para os produtores. Né? Não há uma legislação trabalhista na África que proíba a colheita de cana crua. E toda a cana crua colhida na África é crua, manual e crua, o que para a gente é algo assim muito estranho. Né? Então, eu sempre falo isso e as pessoas, às vezes, principalmente na Europa, acham que eu estou ficando meio louca, mas eu acho que antes da gente pensar em colheita mecanizada de cana crua na África, a gente tem que pensar em colheita manual de cana queimada, sim. Né? Queimar a cana, sim, para ter um trabalho que seja minimamente menos terrível do que a colheita de cana crua. Né? E depois, então, numa segunda etapa, a colheita de cana crua mecanizada. Ok. Vou aceitar mais 2 ou 3, depois vamos responder aqui. A experiência que a senhora aqui falou é Ricardo da Sucral Engenharia. Nós estamos há 44 anos no ramo
e pegamos desde o início, antes do Proálcool, o Proálcool e todas as realidades até hoje. Introduzimos dezenas de destilarias no Brasil e fábricas de açúcar. Então a gente viveu todos esses problemas. E usinas de cooperativas no Paraná, nós projetamos umas 4, que a senhora até falou. Nós não conseguimos enxergar, digamos ao senhor, essa questão da mini destilaria ou da mini usina de açúcar. Aqui no Brasil, esse assunto foi falado e debatido e tentado introduzir, e não vingou. O problema de escala é muito sério. O que talvez podemos ter na África é o sistema cooperativista de pequenas propriedades, na qual a parte cara, difícil de investimento seja feita pela usina, o corte, carregamento e transporte, como é aqui no Brasil, e uma grande central, o mínimo de uma central que seja economicamente viável. Não se introduz, não quer se introduzir. O Brasil tem capacidade de produzir o tamanho da destilaria ou a fábrica de açúcar que se quiser. Inclusive com equipamentos usados, revisados, que no Brasil já não se usa mais. Podemos vender a preços de custos muito baratos, todos revisados, altamente eficientes para a África. Mas não funciona. Nós fizemos já uma série de estudos, pré-estudos de viabilidade econômica, na África também, em Moçambique e Angola. Não se sustenta, não dá uma taxa interna de retorno, que é um índice mundial ou um valor presente líquido viável. Nós estamos falando aqui num seminário da Itália, não vi falar da Itália até o momento. Como entrar, a Itália está aqui conosco, não é? Falando sobre a África, com as questões, os desafios que nós estamos vendo pela nossa colega Zanha aqui, de mão de obra e dessa regulamentação. Se a Itália entra no assunto, a Europa entra no assunto, com essa regulamentação que nós estamos aqui passando hoje o desafio, não sai um litro de produto da África nos próximos 15, 20 anos. Tem que haver uma flexibilização, sim, se a Europa quer receber ou subsidiar esse produto de uma maneira flexibilizando essa regulamentação, porque senão não vamos chegar. Como que nós vamos tirar a criança do campo? Uma questão cultural, que aqui quantos anos nós levamos para tirar a infância de ser portador de cana, não é verdade? Então nós temos que haver essa flexibilização, senão não vamos a lugar nenhum em ajudar a África. Temos tudo para ajudar a África. Outra coisa que gostaria de saber, como é que a Índia ela entra e se torna economicamente viável a sua ação? Nós precisamos saber esse pulo do gato. Porque o empresário brasileiro, ele faz conta e dificilmente ele entra onde não dá retorno. Tudo bem. Eu vou aceitar mais 2 ou 3 perguntas e depois vamos às respostas. Bom, meu nome é Cláudia, sou da Agência Internacional de Energias Renováveis. Cláudia, fala de perto, as pessoas escutam melhor. É uma experiência de 30 anos de professor. Botar o computador no chão. Bom, meu nome é Cláudia, sou da Agência Internacional de Energia Renovável. Eu queria um pouco tentar juntar aqui um pouco com a banca, com a mesa, né? Um pouco tudo que está sendo discutido e um pouco do que eu estou vendo. A gente está fazendo um trabalho nos países africanos e a gente sabe todas essas dificuldades. E a primeira questão que está permeando tudo, e que foi muito bem falado tanto pela Sueli como a questão, é quem investe em etanol e açúcar é o capital privado. Não é academia, não é governo, não é capital privado. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é como atrair o capital privado para a África, né? E aí a gente começa lidando com a questão da experiência brasileira, e eu tive no GBEC, conversei com o pessoal do GBEC. Bom, a gente tem toda a questão de certificação, de sustentabilidade, mas espera aí, como é que você primeiro tem que gerar valor econômico? Depois que você gera valor econômico, você exige melhorias de sustentabilidade, você exige melhorias de condições de trabalho. Quer dizer, primeiro é gerar emprego. Se a pessoa não tem nem o que comer, melhor ter o que comer do que não ter o trabalho. Quer dizer, então acho que essa discussão ela tem que estar muito mais pautada pela questão do desenvolvimento. O que a gente quer para a África? É desenvolvimento humano. É biocombustíveis? Mas o que está por trás? Desenvolvimento humano, é gerar renda, é dar emprego, é dar trabalho, gerar valor, desenvolver uma população que não tem comida,
que não tem energia? E como é que a gente faz essas pessoas ganharem dinheiro para ter energia, para ter comida, para depois desenvolver outras coisas? Uma pessoa que não tem comida, não tem energia, vai pensar em certificação de sustentabilidade. A gente tem que pensar. Bom, a gente tem o GBEP. Estava conversando com o pessoal do GBEP e o pessoal falou assim, não, peraí, mas a gente pode pedir 10%, né? 10 anos, 15 anos depois, né, da indústria estar implantada, você pode aumentar o percentual de exigência a nível de sustentabilidade e assim fazendo. Então, isso é correto, isso é possível de ser feito. Né? E também o papel da Europa e dos países compradores, porque fica todo mundo assim, vamos desenvolver a África, vamos isso, vamos aquilo. Não, mas tem que ter certificação, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Bom, o preço do produto aumenta, eles vão pagar? Então, eles também têm que ter a responsabilidade social deles, né? E é uma outra questão. Bom, o mundo precisa de biocombustíveis, vamos desenvolver, vamos apoiar o desenvolvimento na África. Bom, mas o produto vai sair com incremento lá de preço, porque você tem várias questões locais de sustentabilidade ou de gestão social que você tem que levar em consideração. Isso é uma responsabilidade do mundo, e eu acho que isso tem que ser também muito bem colocado. E a responsabilidade dos países africanos, eu recebi aqui, é criar marcos regulatórios muito claros, transparentes, né? Não a corrupção, e uma série de questões que tem que ser feitas lá para conseguir atrair o capital privado. Sem isso, não vai conseguir. Nós nos reunirmos e tentar entender o problema. É um bom lugar para tentar entender o problema, porque nós temos uma experiência de sucesso e estamos vendo as dificuldades de transferir uma experiência de sucesso. E haverá uma terceira, e aí a Itália vai ter um papel maior do que está tendo aqui, que é uma reunião programada em Bruxelas, com a comunidade europeia, para que nós digamos a eles, olha, um pouco o que a Cláudia, né? O que a Cláudia falou. Tudo bem, vai custar mais caro, viu? Por exemplo, não é mesmo? Então, essa é a explicação. Olha, Muito bem. Eu sou aposentado da Embrapa, 35 anos de pesquisa. Eu trabalhei no Banco Mundial Projeto na América Latina, trabalhei na FAO, no projeto na Ásia, e escrevi num relatório e falei, o senhor não pode colocar isso. Eu falei, se vocês quiserem resolver o problema da Ásia, ou se quiser resolver o problema da África, a coisa mais que eu estava discutindo com um colega dele aqui, que chama garantia. Eu tive uma reunião outro dia com os bancos, a dívida do Brasil, das usinas, era $50 por tonelada, hoje está em 100. Os bancos não estão podendo, não estão investindo, por quê? Porque os bancos não estão podendo dar dinheiro para as usinas brasileiras, porque não tem garantia, porque está $100 por tonelada. E a mesma coisa acontece na África, meu caro Steve. Se você quiser resolver o problema da África, você vai ter que pegar a empresa privada, como a colega Cláudia disse, porque quem vai investir, ou seja, alimento ou energia no mundo, são empresa privada, mas tem que estar na mesa quem que vai dar garantia. Eu achei que a Itália chegava aqui e ia dar garantia. Imaginei que o elo da Itália aqui era tal dinheiro aqui, Brasil e África, vamos resolver o problema lá, tal dinheiro aqui. Eu garanto. Mas olha, essa é a questão, professor. Essa é a questão. Não, mas isso não está excluído, viu? Nós tivemos aqui o ministro do governo italiano. Hoje eu represento, eu estou lá em Sertãozinho, eu sou da região lá. O SEISE tem 400 usinas para colocar qualquer unidade na África. Hoje nós temos se você quiser, 100 mil, 50 mil litros, 500 mil, 1 milhão, 10 milhões de litros. O que a África precisar, nós temos 4 Piracicaba e Sertãozinho, nós temos toda a usina disponível hoje. Eu tenho certeza com preços competitivos da Índia, só que eu não sei de onde a Índia está arrumando dinheiro para colocar na África. Porque até hoje o Brasil, nós não conseguimos 1 centavo de garantia para colocar projeto na África. Tudo bem. Olha, um esclarecimento só. A respeito dessa história do dinheiro da Índia e tudo mais, né? Na verdade, um dos projetos, professor, nós perdemos para Mayaguez, nós perdemos para Praxe. Não está aí mais o nosso colega, o professor Horta. Tá lá. Horta, desculpa. Nós perdemos para Praxe lá porque eles prometeram que iam fazer álcool jogando menos de 1 litro de vinhaça na lavoura. Que é o sistema Biostil, que no tempo que eu era diretor da Zanini, nós fabricávamos aqui no Brasil, o Biostil, que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Lá, inclusive.
E isso eles veem, então, um projeto onde você reduz sensivelmente todo o sistema de procedimento, reduz o investimento e o resultado está lá. E nós perdemos. Muito bem. Olha, nós temos que... Quem mais deseja falar? Mas vamos tentar... I will come to... Alô. Eu sou Leonardo Sébio, eu sou pesquisador na Unicamp, no NIP. Hoje em dia, quando se discute bioetanol, biocombustível, de uma forma sistemática e sistêmica, sempre faz referência à potencialidade da África. Nós africanos, aliás, a gente agradece esse fato de saber que, pelo menos, a África voltou a ser um continente importante para o mundo. Porque, depois de muitos anos, a África foi cenário de aspecto escravagista, de exploração dos seus recursos naturais. Depois foi abandonado dentro do contexto econômico mundial. 20 anos atrás, a China e a Índia descobriram de novo a África. Quer dizer, de lá para cá, estamos percebendo que os investimentos chineses estão evoluindo. Hoje em dia, por exemplo, a China está investindo quase 50 bilhões de dólares anual. E as transações econômicas entre a África e a China estão em torno de 126 bilhões, com possibilidade de aumentar até 300 bilhões até 2015. O Brasil, que tem tanta identidade com a África, que está do outro lado, até exagerando, de nado a gente vai para a África, e de lá também pode voltar a nado, está com investimento em termos de fluxo de dinheiro. Em 2001, estava 2 bilhões de dólares. Depois do governo Lula, quando o presidente Lula, ex-presidente Lula, procurou estreitar um pouco as relações, subiu para 12 bilhões de dólares. Então, quer dizer, se a China e a Índia estão conseguindo fazer alguma coisa lá, acredito que o problema não é em relação a dinheiro. Será em relação a outra coisa. Talvez que eu não sei. A Márcia elencou um monte de dificuldade para poder colocar água na África. Eu acredito que essas dificuldades não deveriam existir. Porque na África, como todos os continentes, a gente entende que tem capacidade para absorver tecnologia. Isso não faltaria. Em termos de regulamento, não tem marco regulatório na África. Eu acredito que esse seja também o ponto crucial para não entrar. Por quê? País africano, mesmo se fala que são pequenos ou não, há uniões entre as regiões. Por exemplo, na África do Oeste, África do Leste, todos isso aí são países que podem se unir para montar uma rede de produção de álcool. Não é porque é difícil produzir álcool em países pequenos como Benin e Togo, que automaticamente fica inviável produzir álcool. Ele pode se associar a produzir álcool dentro da escala exigida para um projeto brasileiro. Certo? Então, em cima disso aí, já tem, por exemplo, uma força-tarefa que está sendo elaborada, aliás, está em andamento, o professor Horta sabe melhor, que é a CAF, que é uma maneira de academia tentar desenvolver um projeto para analisar em 5 subprojetos os aspectos, o modelo de produção, o aspecto de solo e água, o aspecto de integração, produção de bioetanol e álcool, o aspecto de água e o aspecto social. Então, eu acredito que em cima disso aí, se o Brasil tiver efetivamente a fim de ajudar, não ajudar em termos, porque o Brasil colocando a tecnologia lá, automaticamente vai ter retorno. Não só na álcool, porque tem tecnologia que envolve a cadeia sucroalcooleira que vai ajudar o Brasil também a vender um monte de tecnologia para a África e ganhar um retorno. Em cima disso aí, acredito que o Brasil precisa ter outra força-tarefa, que será a força-tarefa de permitir que os atores políticos e financeiros tentem promover a
a expansão do bioetanol na África de uma maneira sustentável. Obrigado. Aqui, por favor. E aí vamos ver como é que os nossos colegas aqui se defendem. Yeah, I have a question, but I would like to talk in French. These guys can translate, I think. Just bring another one. Bring the another one. Okay, I'm from Democratic Republic of Congo, working in the Ministry of Agriculture in my country. So it's not my first time to come in Brasilia, learning about what you do here in your country. But I found one thing is different between what Chinese people do. You know, in Brasilia, you have just to invite people to see what you do, and that's all. We go back in our country without to know what exactly we have to do after going back in our country, which kind of contact we have to take with, I don't know, maybe with official person or private company like that. You know? It's different between China. Why you say like that? In China, when you are there, first it's the technology you have to learn there, and after that, they try to organize your going back home with how are we going to do to prepare something to prepare the intervention in your country, if I can say like that. But here, I would like to ask a question to the professor. I don't know, maybe it's Professor Per. He talked about Tanzania. He talked about Tanzania and Mozambique. In my country, we start with sugarcane with Chinese since a long time, but Chinese people abandon this culture. So in my country, we have the big side. Last month, we worked together with the Ministry of International Cooperation in my country about a project to try to locate the state project abandoned by some corporation like we worked before, if I can say like that. So we would like to identify these farms and after to look for partnership. I think it's an opportunity for me to be here and maybe go back with some information about we have maybe from Forum for GBEP who would like to be maybe partner in this culture in my country. So, Professor, I want to know if have you been or have you heard about Democratic Republic of Congo for that culture, sugarcane, or not? Because there is a big land of opportunity to do what you are doing. Maybe in Tanzania and Mozambique will be small. And the second way the second question is about is the same way with that Madam would like to ask the professor for economic agriculture economic. I'm also an agronomist engineer. My major was agriculture economic. I think to take a decision about which kind of variety we have to bring to Africa for start these crops is very difficult without to go to make some analysis about which kind of soil for kind of varieties. First, we have maybe to know different varieties of soils in Africa. Africa is the same. Africa is the name of our country. So it's not the same soil we have in Mozambique, same soil we have in Algeria, for example, and Libya and something like that. So without to know the kind of soil we have in our country, it's difficult to know the variety we have to bring there for start. I think that's a question. Thank you. Olha aqui, meus amigos, vamos dar uma oportunidade para esses palestrantes aqui se defenderem um pouco, não é mesmo? E se houver tempo, nós voltamos a fazer
mais umas coisas. Eu quero fazer uma última observação sobre uma dos conferencistas que falou sobre o zoneamento ecológico do governo federal. O zoneamento que nós fizemos no estado de São Paulo é um zoneamento ecológico econômico. O zoneamento que o governo federal fez é aptidão de terra. Nós fizemos isso aqui em São Paulo também, há muito tempo atrás, a Secretaria da Agricultura fez, mas nós introduzimos uma variável nova, que é uma variável extremamente complicada, que é a preservação da biodiversidade. Viu? Quer dizer, uma das grandes críticas que é feita aí pelo mundo, não é mesmo? E, sobretudo com essas questões de expandir pelo cerrado, é que a terra pode até ser apta, mas você destrói a biodiversidade. No zoneamento ecológico e econômico de São Paulo, a biodiversidade foi levada em conta. De modo que esses 64 milhões que a gente vê na literatura, etc. e tal, eu quero ver na hora de fazer um empreendimento e alguma Secretaria do Meio Ambiente aprovar, viu? Mesmo porque há uma característica maravilhosa na lei brasileira, viu? É que a autoridade ambiental que autoriza é pessoalmente responsável por consequências negativas. E não é a organização que é responsável, é ela que é responsável. Como nós sabemos muito bem, não é, doutora Sônia? Que foi processada, numa ocasião, processada pessoalmente por ter assinado uma autorização. De modo que eu queria te alertar, viu, de que não é a mesma coisa e que 64 milhões viram um número retórico que é mencionado no mundo todo. Esses 64 milhões podem não se converter em realidade quando você começar efetivamente a fazer projetos. Bom, olha aqui, nós temos quase tantas pessoas na audiência como palestrantes aqui. Eu não vou... simplesmente a palavra está aberta, então os palestrantes que façam os comentários que acharem adequados. Eu posso responder algumas questões aqui. O doutor Moreira me perguntou sobre a questão dos ganhos, né, e comparou com a do milho. Tem que considerar o seguinte: a cana-de-açúcar ela fica exposta 12 meses do ano a tudo aquilo que acontece em termos de intempéries, condição favorável de crescimento, condição deficitária de crescimento. E quando a gente mede esses ganhos sob essas condições restritivas. 6 meses sem chuva, 180 dias sem chuva e tudo mais. Quando eu ponho uma cana em condições plenas, como eu coloquei lá, com condição de água, assim como é o milho ele cresce durante 120 dias debaixo de chuva. Não é no período de déficit, é no período de chuva. Né? Por isso que ele tem esses ganhos grandes. Quando você coloca a cana nessas condições ótimas de crescimento, ela vai a 350 toneladas por hectare. Se a gente fizer as mesmas contas do potencial biológico que se ganhou nos últimos 40 anos, os ganhos vão ser similares àqueles do milho, eu acredito. Tá? Então, essa é uma primeira questão. Também me perguntou sobre quantas variedades temos em São Paulo, né, e quantas teríamos na África. De certa forma, também atendendo ao nosso colega, como introduzir variedades lá na República do Congo. É isso. Quantas variedades nós temos em São Paulo? Nos últimos 10 anos, lançamos mais ou menos 80 variedades de cana, os programas todos. Efetivamente adotado, em torno de 20%, que tem maior estabilidade e que são adotadas em áreas mais representativas. Quando a gente pensa em quantas variedades nós precisamos usar para ter uma canavicultura sustentável, de bastante protegida em termos biológicos, sem o risco de cair numa epidemia que a dizime pelo fato de ter uma única variedade, nós pensamos de 15 a 20 variedades efetivamente cultivadas, que é o que acontece hoje em São Paulo. É mais ou menos isso que deve acontecer. Se a gente fosse fazer um projeto lá em qualquer país da África, a gente faria o que nós fizemos no México. A gente introduziria um grupo de variedades e estudaria depois aquelas que têm uma boa adaptabilidade àquelas condições. Naturalmente, não sem antes conhecer os solos predominantes daquela região e também o perfil climático. Acho que são essas questões. Tinha mais uma questão, né? Que é a sua. Que tipo de cana, energia ou açúcar? Tá. A cana que até hoje os programas de melhoramento vêm investindo, quase todos os recursos são para a cana tradicional, aquela cana com dupla aptidão, para produzir etanol e para produzir açúcar.
ela tem um biotipo. O que nós estamos falando, existe hoje o programa do IAC, assim como outros programas, nós saímos para um caminho paralelo com um programa hoje de criação de variedades com perfil bioenergético, usando principalmente sacro espontâneo, que é uma cana selvagem, que não tem nada a ver. A cana que está saindo nos nossos laboratórios é uma cana muito diferente daquilo que o pessoal conhece. Mas provavelmente vai ser essa cana usada daqui 10, 15, 20 anos, quando a indústria nossa também se transformar para receber esse tipo de matéria-prima. Tá bom? Por favor. Just following that. Oh, that's right. Follow the queue. Thank you. I wanted to address, I think there's a series of issues that came up, questions related to the food fuel issue. And then the second one was a good debate over the scale issue. So I just wanted to add a little bit on that, to respond to that. I think on the food issue, the point that I think Professor made very well, which that sugar is not necessarily a food product. That is true for the rural population. But for the urban population, we've certainly seen that it's an important part of their food product. So if the national production of sugar increases, you get much more sugar used within the urban areas. And for low-income communities, it's an important source of calories. The other thing we've seen with food is that many of the sugar estates within our region are actually smallholder based. I think you said you have a model here in Brazil. So often you'll find that close to 30 to 40% of their land is dedicated to food for their own consumption. They rarely use the entire acreage and dedicate it all to sugarcane. So at least they meet the food needs of their own family at the family levels for smallholders. We actually have data to show that. We've noticed that. The second one, which we've collected some useful data and we're trying to finalize that survey, the increased income from the sale of sugar actually leads to increased food intake at the household level within the sugar growing zone. That's some of the data we are beginning to get. But the key factor is that the smallholder needs to own that land. They need to have control. If they don't own that land, you may find that the balance of power shifts too hard, too strongly towards the central sugar estate. So you need to get that balance right. And what we've noticed for Uganda, they've got a situation where the large-scale sugar factory owns about 30% of the land, and the outgrowers own about 70% of the sugarcane land. That balance seems to work very well. And they're able to balance each other and make sure that nobody has too strong a leverage point, and they're able to share the revenue from it. So that's just on the issue of on the food side. So our initial, at least, data that's coming through, it is showing that it's not really true that when you introduce sugar, you lead to food problems. It's actually looking like it's the other way around. But this is something we have to confirm and get additional country data. Now, I'd like to turn to the issue of small scale versus large scale. There's a very strong feeling on that. And I'm not sure why. My guess is because many of you are talking from a Brazilian experience where the sugar industry is competing among itself, the ethanol industry, and you have to scale up to be able to compete within the Brazilian sector. Perhaps that's where you are coming from. But in our setting in Africa, I've seen Indian-owned sugar factory with an annual production of less than 500,000 tons per year, being able to pay back the capital cost of their sugar factory within 5 years. I've seen that repeatedly. So clearly they're doing something right. And the reason is related to the kind of prices they're getting behind these tariff walls. Yeah? And they're willing to take that risk, that as long as those tariff walls stay on for 5 years, they can pay back the investment and be able then to scale to the next level. And I have example of at least 4 sugar factories that have done that. They started with below 500,000 tons per year, made significant profits, and were able to use the return earnings to move to the next level. And now they're talking up to 1 million tons a year of sugarcane processing. Yeah, and they're expanding that investment. So you need to think of the scale-wise, that's a good entry point. We've seen that experience occurring within our region. So I'm not quite sure why your numbers don't work. Certainly it seems to be working for this particular group. So my appeal is perhaps to revisit that and not to think all the time of export orientation. Because when you think of export orientation, then you need to of that scale. But you are thinking of meeting local demand. It seems to be profitable for quite a large number of sugar manufacturers within our region. So this is something we should revisit and maybe discuss
and get the numbers out there and see why they're doing it. This is based on audited reports. The 5 companies I'm talking about, we actually went through their audited report for 5 years, and these guys were making extremely attractive returns and were able to pay for their factory within the space of 5 years. So clearly there's something which is not adding up here, and we need to talk about it. I'm sure that Burke has a viewpoint on that. I think I heard so many times that it has to be scale, of course. That is, if you take the Brazilian view where everyone is playing on this level and you're competing like this. But if you go to Africa and the market price is not $500 per ton of sugar, it's $900. Who cares then if your cost of production is $50, $60 more because the plant is lower? Or if perhaps the sale of power, which in reality today, the marginal power these countries are paying for is power generated by diesel. And they're paying like 45 cents a kilowatt hour. If you then could actually generate power from biomass, and let's say over a 10-year time when you're paying back the loans, you are saving 50%. You're getting 20 cents, not 10, 11 cents like in Brazil. It's like you said, Claudia, we are coming, in Africa, you are coming from a world where you're bringing up from nothing up to something. You're not starting up here as you have here, where you're competing on the edge, everything. And that's why, as I said this morning, this external view, coming the Brazilian view into Africa, forget it. You don't even have to go there. Save your money. If you go there with the Brazilian view totally, nothing will happen. And that's exactly, there is not one single private company here today, producer. If there had been a big interest in Brazil, there should be, of course, some Brazilian producers here. And I think that, as I said this morning, there's this big gap between government interest, a lot of researchers, human interests, understanding that Brazil really can contribute a lot. But when you go into the boardrooms, so the owners or the producers, why should they invest their marginal millions of dollars to Africa if they cannot even supply the Brazilian market? So I think you have to make up your mind, as a country. If you want to transfer your knowledge to Africa, if you only can do that through Brazilian companies, it's exactly like you said, Claudia, and the gentleman here, then BNDES has to give these companies some guarantees so they don't feel that risk, so they dare to do 2-3 projects. I mean, we are seeing a potential of 1,000 projects. So it's just to get over that kind of hurdle and reduce the uncertainty, and then the private market will come running, I promise you. It's just to get this first project off the ground. If Brazil would be willing to share all the knowledge, but it doesn't necessarily have to come through Brazilian companies, which I haven't seen. It's like talking with the Brazilian system. If there is not a Brazilian company, there is a resistance of doing it. But if you say, hey, we really want to support Africa, regardless if it's a local company or an Indian company or a Chinese company or a South African company or a European company, we want to really support Africa with knowledge. And there is support by research institutes and, just listening to these presentations today, there's an enormous knowledge that Brazil actually can share. But it looks like you haven't decided. It looks like it has to be through Brazilian companies. But the company is not interested. I mean, we talk with all of them, Odebrecht, the ETH, the Unica, and so on, and they say, we can do 4 products in Brazil for doing 1 product in Africa. Less risky, much easier, and so on. So why should we go to Africa? And I think that's a reality. And I think, we have been beating our head towards the wall, and we just come to the point. And I'm surprised that we don't have people from Getúlio Vargas here today. I mean, the Fundação, they spent years now, trying to map Africa, all the countries, and Brapa has been working there to do things. But I haven't seen one single physical thing coming out of it. And it's a pledge, it's an ask for you. How can you get the act together? Africa needs Brazil. I don't know how I don't have the answer. But I just see there is no really interest from the private industry. So having said that, is that on that other question, yes, you can get the money back in 5-6 years because the market conditions are completely different from Brazil.
But you assume that it will be like Brazil. It's not. You can get almost twice as much for the sugar, about 60-70% for the sugar. You can get twice as much for the power. The ethanol, though, as we're talking about here, you don't get twice as much because these countries have the same price to buy gasoline in the market world, on the world market, as you have. So that is not a local price. That is a global price. And that's why we came to the conclusion, we went to Africa to do biofuels. Now the first product will be sugar for the local market. And that's its food. Because if you're consuming only 9 kilos per capita a year, then that extra kilo is food. But if you're consuming 60 kilos, you should actually reduce your consumption. It's not good for you. So it's a really different perspective again. And I think it's a completely, we're talking sugarcane and sugar industry, but it's a completely different worlds. And how many of you have been to Africa? And we are talking Africa again, and I do it as well, but it's 53 different countries. And it's a completely different conditions if you're comparing, Togo with Tanzania, or if you take Congo, which is landlocked, if you come Mozambique and so on. So it's a variety, and that's why I think someone's saying here that if Brazilian companies, Brazilian academia, Brazilian government just get the presence there, you said that, get your presence there, and you get the appetite, and you will get in there. And I think that is not the boardrooms will take that decision. They cannot make the bottom line, make the money on it. And that is like a national interest. And Brazil has to make up their mind. Is it a national interest to get this going in Africa? I think there are two players. It's BNDES and it's Petrobras Biofuels. Those are the two players that can do it. Yeah. Good. We have two. Yeah, sorry. I just want to do a follow-up on that question because apologies, because I'm going to switch sectors, This is about 15 years ago, almost 20 years ago, 15 to 20 years ago, big multinationals in Europe and the US like GE were having exactly this discussion. They were saying, listen, we can do big power projects in China, we can do them in Europe. Why should we bother with small micro projects in sub-Saharan Africa or in developing countries as a whole? Yeah. But they have found out that it is worth actually investing in these smaller scale projects and these smaller scale technologies in different sectors. They've done that for the health sector, they've done that for the power companies and so on. Because that is where the growth is going to be within 40 to 50 years' time. So it depends on how far ahead you look at. Because that's where the market is going to be. But what they found out is when they got involved in the small scale investments in Africa, they were actually extremely profitable. Exactly the point that you were making. They're able to pay off their investment within very short periods of time because prices are significantly higher. So they've made that transition. And my belief is that the Brazilian industry can make that transition. And we would like to see also Europe indeed making that transition, to think that there are profitable opportunities at the small scale, and it allows you to develop systems which you can then replicate not only within Africa, but in other developing parts of the world. Sorry, I guess we are talking about different things. If you are talking about export production, I'm going to produce alcohol, ethanol, sugar to export. I can get this price that you said high. But if I'm going to use this product in my country at a higher price, I can have a payback in 5 years. I can have a, yeah, that is. If I have a higher price for my product, it's easy to make a small scale project. No problem for us. But you should say, like we did for Coca-Cola International, for instance, in the Amazon. They were looking for a factory there. And we said, it's impossible in the size that you are looking for to have a revenue in your investment. But they say, no, but we have special prices. We have some fiscal benefits in the Amazon. So we did. No problem, right? But that's another question. I'm going to work with a different price, a higher price, so it can be able to make a small plant, no problem. But it's an evolution. That's where you start. And then you can stepwise and develop this.
You cannot go from 0 up to this like that. When we were talking that there is no regulation, no, I think that is the absence of regulation is an economic problem. We have no reference price for the product in local markets. I think we have the opportunity cost to sell sugar, the gasoline price. We have there is a coordination problem, that regulation, that our aim is to solve by regulation. But first of all, we have to solve the problem of how the reference price is fixed, how fix the flexibility of the volatility that the market of the sugar market, the gasoline, and the local markets have. You understand what I mean? That before place a regulation, we need to a consensus of how the reference price for local market is defined. And I think that this is what we are all of us talking about. So just some brief comments. So on that discussion about the investments, probably I'm only one of the few representatives from the private sector here. Absolutely, it is a business decision, and up to this point, it's not on the boards of the companies, and we have to question ourselves, why is that? Because it might be profitable, but you have to prove that it's profitable, and more than it's profitable, you have to prove that the risks are low. If it's highly profitable with a high risk, investors tend not to go in that direction. So, and again, I think Marcia did a very interesting job of pointing out some questions of what type of model do you want. If you're going to ask us, we're going to say, this is our model. So we are going to answer those questions with our mentality, because that's what it do. That's the way we think about it. So it's up to you to answer those questions. It doesn't mean that you have to follow our model, but it means that you have to know what model you want in order to yes. And what type of investments do you want? Do you want the investment from the producing industry, so Única Associates, ETH, or do you want the investment of the technological companies? Because we are not the providers of technology, we are the buyers of technology. So maybe the target audience is not the producers themselves, but the technology companies. So this type of strategic questions are the ones that have to be solved in order to develop the proper model to attract investments. And then, finalmente, só em algumas outras questões, professor, realmente eu concordo, o acesso ao EBA, isso faz toda a diferença na hora do investimento. Não é nem só o investimento, esses custos de oportunidade entre fazer açúcar ou etanol fazem toda a diferença. No próprio Estados Unidos, eles têm uma indústria de cana-de-açúcar desenvolvida, apesar de pequena. Por que não se fazem etanol, mesmo com os RIMs do etanol avançado, etc.? Porque é um mercado extremamente protegido, o preço do açúcar é extremamente alto, eles nunca vão fazer etanol de cana-de-açúcar lá, porque o açúcar paga muito melhor. E imagino que na África seja a mesma coisa. Você conseguir atrair o investimento, ainda assim depois tem que convencer que é melhor fazer etanol do que fazer açúcar. Com relação ao zoneamento, professor, também concordo 100%. A minha apresentação é justamente o zoneamento nacional dá uma direção, mas ele não atua no nível micro. A gente já analisou, ele precisa realmente ser mais integrado com o zoneamento de São Paulo, que é um passo além, uma ferramenta além. E há algumas incertezas ainda também com relação a áreas não próprias no zoneamento nacional, classificadas como área verde ou amarela no estadual, e áreas vermelhas no estadual, classificadas como áreas próprias no nacional. Isso aí ainda é uma área cinzenta. Com relação à pergunta se é só São Paulo e as ações, não é verdade. Isso traz novamente para aquele ponto que eu coloquei, ferramentas certas para os tipos de objetivos. Existem ferramentas que são estaduais. O problema da queima é principal no estado de São Paulo, onde são as usinas mais antigas. No Centro-Oeste isso não é um problema. As usinas novas são 100% mecanizadas. Então, para que eu vou fazer um programa nacional? Não, eu vou focar na ação
onde precisa. Então, as ações de queima são no estado de São Paulo. O compromisso nacional, ao contrário, é um compromisso nacional. Então, não é só para o estado de São Paulo. As usinas do Centro-Oeste também são signatárias, as do Nordeste também. E, por fim, com relação a... Bom, concordo que a Cláudia colocou, concordo. O importante são decisões de business, então, no fim, it all comes down to business. Concordo absolutamente que a gente precisa ter um shift de pressão também para os compradores, porque todas as questões de sustentabilidade, como eu coloquei, as iniciativas são feitas, se não houver comprometimento dos compradores, elas se implodem. Então, não é só se vai pagar mais, mas vai comprar ou não vai comprar. Muitas dessas iniciativas não têm nem prêmios. Algumas empresas não fazem nem isso pelo prêmio, mas é pela garantia de mercado, etc. E não há compromisso com relação a essas compras. E a falta de claridade na regulamentação não é nem só nos potenciais países onde vai acontecer esse desenvolvimento, mas a própria incerteza na regulamentação europeia, por exemplo, que ainda existe. Só para colocar aqui 2 exemplos, eles ainda faltam definir a política de ILUC deles, da União Europeia, que não foi definida. Então, você vai começar a investir, sendo que essa política ainda não está definida. Nos Estados Unidos já foi definida, você sabe. Na Europa é muito arriscado ainda. E também a definição de Highly Biodiverse Grasslands, que também é uma definição que ainda a Comissão Europeia ainda não definiu. E isso impacta qualquer tipo de investimento em greenfields. Então, a falta de regulamentação na Europa, sem dúvida nenhuma, impacta também investimentos nos outros países. Acho que agora foi. Quanto à questão social, né, se é só São Paulo, não. Quer dizer, ninguém imagina que só São Paulo que deva fazer o dever de casa. A ideia é que as boas práticas, a gente imagina que devam ser cumpridas por todas as usinas. Me surpreende um pouco, inclusive, né, essa afirmação, não duvidando, né, mas só dizendo... até porque muitas usinas do Centro-Oeste, elas têm unidades aqui também, né, e certificam não só as plantas daqui, como nos vários locais. Agora, uma laranja podre estraga o cesto inteiro, né? Então, até para a imagem de todo o setor como um todo, é muito ruim que práticas não adequadas estejam sendo feitas. Eles são claros o que tipo de inadequação? E se lembra do que seria? Nossa, do meu ponto de vista, eu imagino que de todos, né, isso não pode acontecer nunca. Agora, me surpreende também porque, né, essas questões elas eram muito mais comuns na época de grande migração e que os migrantes ficavam, né, que vinham das regiões mais pobres. Com a colheita mecanizada, imagina-se, né, que isso vai melhorar muito. Então, na verdade, acho que ninguém concorda com práticas inadequadas. Isso tem que realmente ser... Ainda bem que está ocorrendo, né? Ainda bem que está ocorrendo, que espero que realmente isso acabe, né? Porque isso é absolutamente inadequado. Ok. Teve uma... Só rapidinho um comentário dela, depois vou comentar a pergunta dele. O que tem acontecido de vez em quando são fiscalizações, isso deve ter a ver com... Eu não sou especialista nisso, mas eu gosto de ler o blog do Sakamoto e ele é que gosta de dar publicidade nesse assunto. São fiscalizações por conta das questões dos turnos, certo? Que é aquela coisa, você trabalha 3 dias, folga 1 e tal. Que é uma questão complexa, certo? Porque não se definiu ainda exatamente como é que você... Muitas vezes você está no meio da colheita, certo? E você faz um turno um pouco mais longo, então tem havido muitos problemas. Agora não é o análogo a escravo, é multa e não entra na lista suja, essa coisa toda. Eu não imagino que seja tão sério essa coisa que você está falando, mas enfim, acho que dos turnos é importante. Tá? E aí, só para comentar ali a tua pergunta, esse negócio das emissões, acho que já tem um certo consenso, né? É mais uma questão de metodologia.
tirando essa parte de uso da terra que é confusa, como eu falei. Então, por exemplo, se você usa uma metodologia, vamos dizer assim, mais conservadora, você calcula quanto que você emitiu no ciclo produtivo todo, tirando a mudança de uso da terra, só no ciclo produtivo, você chega no número. Se você vende eletricidade, certo? Aí você tem um outro número, porque aquela eletricidade está substituindo a eletricidade de alguma outra fonte. Se você trabalha na média, você tem um número, porque na média a hidrelétrica pesa maior. Se você trabalha na margem, aquela ideia é que se você tiver que acionar amanhã para colocar energia na rede, você vai ter que acionar uma termoelétrica a gás. Então depende da metodologia. Então, por conta dessas metodologias, você pode variar de 65 de redução até 90 de redução nas tecnologias atuais. Se você imaginar que daqui 10 anos o Centro-Sul inteiro só vai ter caldeira de 90 bar, você vai ter... a cana tem emissão negativa, certo? Então depende também do cenário. Então, mas o número está sempre variando entre 65 e 90, não interessa a fonte, interessa a metodologia. Uma metodologia que leva em conta o excedente de eletricidade na margem dá 90. Uma metodologia que leva em conta na média dá um pouco menos, e uma que não leva em conta o excedente dá um pouquinho menos. Mas é sempre um número, vamos dizer assim, de redução bastante grande comparado com as outras lavouras agrícolas. Falando a metodologia, quando você se refere à metodologia, é lógico que isso depende da realidade, que é uma realidade mutante ao longo do tempo, aí que vai ser, no futuro, se quisesse considerar isso, obviamente você terá que ter ferramentas muito poderosas e flexíveis para considerar todas as possíveis realidades, né? Mas, de qualquer forma, entre essas realidades, a mudança de uso da terra não vai ser desconsiderada, quer dizer, pode ser ela terá que ser considerada, e é lógico que ela acrescenta um grau de dificuldade muito maior do que já existe no atual contexto, né? Por isso que quando você fala de 65 a 90, o 65, mesmo assim, você não está considerando o uso da terra. Você considerar o uso da terra, o número do EPA lá é o mais realista? Sem o uso da terra, porque o uso da terra é o que eu falei, aí varia de... Aí assim, a variabilidade é gigante, né? O uso da terra ainda está... Não temos um consenso sobre a metodologia. As emissões diretas você tem e dá essas variações que eu dei em função da hipótese que você fez. Agora, eu concordo. A questão do uso da terra vai ganhar relevância para a cana e para qualquer outra lavoura. E vai tirar uns negativos desse... Vai tirar uns créditos daí. E nós estamos nos aproximando das 6 horas. Eu acho que, inclusive, nós podemos continuar um pouco essa conversa tomando um pouco de vinho. Bom, eu sou o Vladimir, sou presidente da Vibe International, uma empresa de consultoria, e nós também estamos implantando um cluster de usinas em Goiás. Então, também estou nesse rol de investidores do setor e empresário do setor. E lembrando o Coronel Osiris, semana passada, no evento lá da FAP, ele pediu um pragmatismo maior. Então, eu gostaria de ouvir isso aqui também. Nós temos cabeças brilhantes, nós temos trabalhos incríveis sobre tudo. A professora Márcia, com quem eu tive a honra de ter aula numa pós-graduação que eu fiz na Unisalc, trabalhos brilhantes sobre as questões sociais. Não concordo com aquela senhora colocou lá, não, a outra. Em Goiás, nós estamos investindo em Goiás, um cluster muito grande, e se nós colocarmos percentualmente, eu acho que é menos de 1% de problema, não que eu aprove essas práticas, muito pelo contrário. Eu concordo com a senhora, mas é preciso entender que essas mudanças não ocorrem assim da noite para o dia. É um setor muito grande, 1 milhão e tanto de pessoas, a própria fiscalização é deficitária e tal. Mas eu não queria me deter nisso. O que eu queria me deter é o seguinte, que nós fôssemos mais pragmáticos. Porque eu, como empresário, não sei qual é a questão principal colocada aqui hoje. O que a África quer? É o Brasil que está procurando a África para investir ou é a África que está nos procurando para que nós investamos lá?
Essa que é a questão. Se a África está nos procurando para que façamos investimentos, seja de expertise, seja do nosso know-how, é importante que a África seja clara também o que ela está nos colocando. Olha, nós queremos usinas de acordo com a nossa realidade, com um tamanho X, nós vamos ter isso, nós temos essa tecnologia. Ou nós queremos investimentos voltados para a exportação, para o mercado interno, para desenvolver a população local. Nós temos tudo isso no Brasil. Só que é importante que a África também deixe isso claro. E mais do que isso, deixe claro de que maneira o capital, seja o capital intelectual ou seja o capital financeiro, vai estar protegido e investindo nesses países. Isso é muito importante, gostaria que fosse considerada essa colocação para a gente não ficar nesse looping eterno. Ok, eu vou aproveitar a sua provocação e tentar responder, e aí eu acho que podíamos tomar um pouco de vinho. Vamos nos sentir melhor. O Brasil tem um problema. Atualmente, está isolado. Ele tem uma séria dificuldade de exportar etanol para a Europa, para os Estados Unidos até recentemente, porque esses mercados eram mercados protegidos e não permitiam a expansão do programa de etanol. Nós estamos usando 5 milhões de hectares para produzir etanol aqui no Brasil. Eu não acredito que nós possamos estender para 64 milhões, mas para 20 milhões, como disse o Pedro Bassar, nós podemos facilmente fazer, deixando todo mundo contente. Viu? Os ambientalistas e mesmo o pessoal que se preocupa com questões sociais, eu acho que nós podemos fazer isso. Nós não conseguimos. Aliás, nós estamos enfrentando um problema que eu espero que seja transitório. O nosso próprio programa está regredindo aqui dentro por causa da fixação, por causa do fato de que o preço da gasolina é constante há 5 anos. Né? É uma situação que vai ter que ser resolvida mais cedo ou mais tarde. Então, o Brasil, as autoridades públicas no Brasil estão conscientes disso e de que uma magnífica solução para os problemas ambientais que o mundo enfrenta na área de transportes corre o risco de se tornar um nicho. É considerado uma coisa isolada. Sei lá, é como no Tibete, eles, como na Bolívia, consumirem coca ou coisa parecida. Então, há interesse do Brasil em expandir o mercado, não necessariamente como interesse empresarial, mas porque se outros países fizessem o que o Brasil está fazendo, não é mesmo? Facilitaria as coisas para o Brasil. Algumas empresas no Brasil tentaram ir para a África. A ETH tentou ir, e Odebrecht e outras tentaram, sem muito sucesso, e o Per explicou direito. O BNDES está interessado nessa questão, ele tem um departamento próprio, não é mesmo, para discutir isso, e ele está interessado. O pessoal acadêmico, né, inocente e ingênuo como não é mesmo, acha que seria bom para os africanos, não é mesmo? Porque seria uma solução no caminho de uma economia verde. Não é mesmo? Quer dizer, os países da África, não é mesmo, não têm necessidade de se desenvolver seguindo o caminho predatório e poluente que foi seguido na Europa no século XIX. Eles podem imediatamente partir para soluções melhores, como é, por exemplo, a geração de energia elétrica com usinas eólicas, não é mesmo? Que efetivamente estão entrando aqui no Brasil, como entraram na Europa. Eu acho que, do ponto de vista da África, mesmo, há muito pouco interesse. Acho que foi identificado aqui. Eu não vejo nenhum governo africano batendo as portas. Pelo contrário, a gente vê a China e a Índia tentando promover essa tecnologia lá, da mesma forma que a China está investindo no mundo todo em minerais, né? Porque ela será a compradora desses minerais. Mesmo a China está tendo uma posição muito parecida com as potências coloniais do século XIX, né? De utilizar os países em desenvolvimento como fonte de matérias-primas, inclusive etanol, mesmo porque, de fato, a China está começando a enfrentar problemas seríssimos de poluição ambiental, e etanol é muito bom não só para reduzir os problemas de efeito estufa, como também de poluição local. Quer dizer, aqui em São Paulo, o principal benefício que houve
com o programa do etanol foi o fato de que a poluição do ar de São Paulo, que não é grande coisa, seria muito pior se não existisse o etanol. Então, nós temos feito esse esforço, e essa é uma das primeiras vezes em que esse esforço deu algum resultado, porque nós conseguimos identificar, com o auxílio do Ministério das Relações Exteriores, alguns colegas dos ministérios e dos governos africanos que vieram até aqui. Fiquei muito satisfeito com o auxílio que o Ministério das Relações Exteriores deu nesse sentido. Essas pessoas que estão aqui, que vêm desses países, provavelmente poderiam, ao voltar lá, explicar melhor para as autoridades de seus países o que está acontecendo aqui. E, naturalmente, sob esse ponto de vista, foi muito bom anotar os alertas que foram dados pelo PER, que tem muita experiência nessa área. Haverá amanhã, de manhã, no Palácio dos Bandeirantes, uma reunião menor com autoridades públicas. Essa aqui não é uma reunião de autoridades públicas aqui, mas não é uma reunião de autoridades públicas, é uma reunião para a sociedade. Então, haverá amanhã uma reunião no Palácio com autoridades públicas, ministros e representantes do BNDES, que vão, digamos, tentar dar um passo adiante. Quer dizer, muito bem. Então, o BNDES precisa dar garantias. Foi um ponto que foi levantado aqui. As pessoas sabem disso. O BNDES pode dar. O BNDES dá garantias para coisas que, às vezes, realmente são questionáveis. Né? Não é mesmo? Então, há um follow-up amanhã. E há um outro follow-up, que é uma reunião em Bruxelas, que vai ser preparada em base a esses 2 seminários que foram feitos. Um na Itália, que já ocorreu, e que, digamos, foi, eu creio, muito menos representativo do que esse aqui. Esse aqui, eu creio que foi um seminário enriquecedor, mesmo, e vamos ver o que a gente pode fazer com as autoridades europeias. A primeira coisa, evidentemente, é derrubar as barreiras alfandegárias. As barreiras alfandegárias que existem na Europa são para proteger os produtores locais, que produzem um produto a um custo muito maior e com menos benefícios ambientais. Então, respondendo a sua pergunta, tem uma combinação. Olha, é como religião, as pessoas adotam religião por 1000 razões. Né? E há os acadêmicos inocentes, não é mesmo? Há governos interessados no bem público, há empresas privadas, não é mesmo? E há um desejo geral, digamos, de tentar melhorar a humanidade compatível com negócios que sejam viáveis, né? Porque realmente, eu cito aqui a famosa frase de Tiro, né? É que necessidade é que é a mãe da virtude, né? Não é a virtude que é a mãe da necessidade, né? Então tá bom, vocês estão convidados para um coquetel.